alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Está aqui eu, professor Daniel Assênio, e eu estou aqui hoje para ministrar a disciplina de língua portuguesa. Nesse exato momento, vocês devem estar se perguntando: Tio Dan, não é a professora Suelen a responsável pela disciplina de língua portuguesa? Sim, você acertou. Mas, virtualmente, eu, Daniel, estarei aqui com vocês. Espero que vocês, de fato, aproveitem muito essas aulas, estudem, pegue seu caderno, seu lápis, anote tudo o que você achar que deve anotar e, caso de dúvidas, anotem também, porque nós teremos o nosso espaço para vocês tirarem as suas dúvidas. Então, vamos lá começar? Gente, irei explicar para vocês agora como irá funcionar a dinâmica das nossas aulas. Semanalmente, vocês encontrarão no canal Colégio Mauro Bezerra, no YouTube, as videoaulas de todas as disciplinas que vocês têm em sala de aula normalmente. Porém, as disciplinas de língua portuguesa vocês encontrarão nas segundas e nas quintas-feiras, especialmente nos horários determinados pela escola. Toda aula requererá um conteúdo específico. Por exemplo, essa aula de hoje, a aula 1, ela tratará sobre o tema A Variedade Linguística no Conto Popular. Da aula 1 à aula 6, vocês encontrarão todos esses conteúdos no capítulo 2 do módulo 1 de língua portuguesa, tá certo? Então, aqui vai todas as aulas do capítulo 2 que vocês assistirão da aula 1 até a aula 6, que será Variedade Linguística no Conto Popular, os pronomes pessoais, os modificadores dos sintagmas nominais, o conto de aventura e os tipos de narradores, a acentuação de monossílabos e dos paroxítonos e, por fim, os prefixos de negação. Então, conto com vocês. Vamos lá começar a nossa aula? Preste bem atenção. Gente, na aula de hoje, nós trataremos de dois conteúdos muito importantes. O primeiro deles, e o mais importante dessa aula, é sobre a variedade linguística. Posteriormente, nós vamos ver a variedade linguística aplicado ao conto popular. Caso vocês não tenham lembrado da aula de língua portuguesa ou não assistiram à aula de produção textual, na qual eu explano esse conteúdo e ajudo vocês a construir um conto popular, aqui nessa aula a gente vai ver alguns temas específicos, que no caso será as diferentes variedades linguísticas, como um fenômeno linguístico e que pode ser textualizado em um conto popular. Para isso, gente, para todos nós começarmos essa aula, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Você já ouviu uma pessoa de uma região diferente da sua? Uma pessoa com diferentes graus de escolarização falam de um modo diferente? O estilo da pessoa muda a sua forma de falar? O que é uma língua? Existe uma língua pior ou melhor? Todas as línguas variam? Então são com essas perguntas que eu inauguro esta aula, porque elas serão essenciais para a gente começar a abrir a mente para todos nós entendermos e compreendermos esse fenômeno maravilhoso que é a variedade linguística. Ainda dentro desse tópico aqui, tá certo? Eu vou explicar para vocês o que é uma língua, se existe uma língua pior ou melhor, e se todas as línguas elas variam. Gente, todo ser humano ele é dotado de um aparelho comunicativo chamado linguagem. A linguagem nós a utilizamos para se comunicar uns com os outros, seja por meio de um ato verbal, que é quando nós falamos ou escrevemos, ou seja, pelo algum ato visual ou tátil, que no caso a gente pode ter o braille, tá certo? Como também o gestual, que a gente vai ver, tá certo? Os gestos das pessoas, e eu estou falando aqui especificamente das línguas de sinais. Então, para a gente se comunicar um com o outro, os seres humanos eles desenvolveram um sistema linguístico. E esse sistema linguístico é carregado de palavras, certo? E o conjunto dessas palavras vão formar um conjunto maior que se chama léxico. E esse léxico vai pertencer a uma língua, tá certo? A língua é justamente o artefato na qual o ser humano utiliza para se comunicar uns com os outros por meio da linguagem verbal ou escrita. Vocês devem estar se perguntando, existe uma língua pior do que a outra? Não, não existe. Por exemplo, um idioma que todos nós falamos é o português. O português é a nossa língua materna.
Porém, existe as línguas estrangeiras, como o inglês, o francês, o alemão, o italiano, o chinês, o japonês, o norueguês, o dinamarquês e por aí vai, tá certo? E vocês devem estar se perguntando, o inglês é melhor do que o português, porque o português é mais fácil. Não, gente. Toda língua ela requer uma dificuldade, mas para nós aprendermos uma língua é muito fácil. Bastamos que nós sejamos humanos, tá certo? Porque todo ser humano ele consegue desenvolver essa capacidade de comunicação e ele é dotado para aprender uma língua, tá certo? Então pode ter certeza, se é difícil aprender português, também é difícil aprender inglês, francês, alemão. Alemão nem se fala, tá certo? Então não existe uma língua pior ou melhor do que a outra. Todas as línguas são iguais. E para a última pergunta, todas as línguas variam? Sim, todas as línguas variam. Gente, quanto ao aspecto geográfico, é sabido que nem todo país tem apenas uma língua, tá certo? Muitos países podem conter duas, três, quatro, cinco ou milhares e milhares, como é o caso de alguns países lá da África que eles contêm muitas línguas e esses falantes, e às vezes eles têm que se comunicar um com os outros e ninguém consegue porque as línguas são diferentes. Entretanto, alguns países, como o Brasil, apresentam poucas variedades de línguas oficiais, que no caso a gente de língua oficial nós temos o português e a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Fora, também não deixando de lado, as línguas indígenas ou dos povos que aqui habitaram e formaram suas colônias, como lá no sul do Brasil, algumas regiões falam como língua materna da sua cidade idiomas como o alemão ou o italiano. Sabiam disso não, né? Estão sabendo agora. Então, gente, falando do português especificamente, a gente vai encontrar uma variedade imensa de modos diferentes de falar. Por quê? Porque o Brasil é muito grande e a língua portuguesa não é só falada no Brasil. Existem pelo menos 7 ou 11 países, acho que é 11, depois eu confirmo para vocês, que falam a língua portuguesa. Um está na Europa, que é Portugal, que foi o berço da língua portuguesa, e por conta que eles colonizaram o Brasil, acabaram dando ao Brasil a língua portuguesa, e como os países como Angola, Guiné-Bissau, como também uma região lá na Ásia pequenininha que pertence ao país da China, chamada Macau, que eles têm língua portuguesa como oficial. Então, lá eles falam português. Daniel, todos esses portugueses são iguais? São diferentes. É possível que um brasileiro ele consiga falar com uma pessoa lá de Macau, na China, em português? Pode haver uma confusãozinha, as pessoas não entenderem a variação, mas de alguma maneira elas irão conseguir se comunicar, tá certo? Pois vamos lá começar a nossa aula de hoje. O que é variação linguística? Gente, toda língua é formada por variedades, que correspondem a diferentes modos de falar. A variedade, ela também irá dizer a respeito a muitas outras características peculiares aos seres humanos. Por exemplo, a idade, a profissão, a situação em que ocorre essa comunicação, o grau de escolaridade, entre outros vários fatores, tá certo? E o que é que isso quer dizer? Gente, isso quer dizer que toda língua ela contém uma espécie de variação. Por quê? Nem todos os seres humanos falam de modo igual, certo? É muito difícil a gente encontrar uma pessoa que fale igualzinha a outra, porque essas pessoas são sujeitos diferentes, que foram criados de modos diferentes. Esses sujeitos podem estar morando na mesma casa, sendo criados pelos mesmos pais, convivendo com os mesmos sistemas de comunicação. Entretanto, de algum modo, mesmo que seja o mais sutil, ele vai falar diferente do outro, tá certo? Então, é mais fácil dizer que nem todos os seres humanos falam de modo igual, ou seja, não existe nenhum ser humano que fale igual ao outro, embora ele fale o mesmo idioma que o outro. Por quê? Porque vai existir variações quanto ao aprendizado da língua. Por exemplo, eu, Daniel, nasci no Ceará, fui morar lá no Paraná por 12 anos. Lá eu aprendi outras palavras que aqui no Ceará as pessoas não utilizam. Por conta disso, eu armazenei essas palavras e posso utilizá-las.
Mas o cearense, que nunca foi para o Paraná, que nunca teve contato com essas palavras, ele vai acabar o quê? Não sabendo dessas palavras. Ou seja, eu sei algumas palavras, ele não sabe. Então, vai ter uma mudança quanto a isso. Como também a profissão, os médicos eles aprendem alguns termos que são específicos da área deles, assim como os historiadores, os professores de português, o bombeiro, o policial. Então, gente, essa variedade linguística vocês podem constatar em todas as situações, quando eu estou falando aqui de profissão, em que esses profissionais eles vão falar com o público, ou eles vão dar uma entrevista, caso vocês possam acessar a isso aí. Por quê? Porque eles vão utilizar de termos para exemplificar questões da sua área, tá certo? Como também, gente, o grau de escolaridade, às vezes uma pessoa muito bem estudiosa não, vamos dizer que ela tem um grau de estudo maior do que uma outra. Ela conhece, por conta da escolarização, muitas outras coisas e ela acaba aprendendo mais palavras, tá certo? Mais atitudes linguísticas, eu vou dizer assim, do que essa pessoa que não teve acesso a esse grau de escolarização. Isso ocorre por conta da desigualdade, tá certo? Que é um fenômeno social, isso é identificado nas muitas sociedades. Mas, voltando para o nosso assunto, todas as variedades linguísticas que se tem no mundo, elas atendem às necessidades da comunidade em que a sociedade emprega. Então, muitas coisas aqui no Ceará nós desenvolvemos por conta das necessidades que nós temos de comunicar com o meio social. Um exemplo disso é a belíssima vaia. Eu nem sei fazer direito porque eu morei muito tempo no Paraná, então não aprendi direito como fazer essa vaia. Mas aqui no Ceará tem uma cultura de mangar dos outros, tá certo? Mangar dos outros. E para mangar dos outros de um modo bem mais sutil ou bem mais expressivo, as pessoas utilizam da bela vaia. Então, gente, isso é um exemplo de que as variedades linguísticas elas atendem às necessidades das comunidades que as empregam, tá certo? Outra coisa também que eu queria falar para vocês é que a língua, tá certo? Ela é um instrumento muito mutável. Por quê? Ela se evolui com o tempo, tá? O tempo é capaz de modificar muito a língua e os modos das pessoas dizerem. Isso significa dizer que uma pessoa do ano 2000, que ainda é do século passado, fala de modo diferente da pessoa que está no ano de 2020. Por quê? Porque dentro desse tempo, algumas palavras foram sendo adicionadas, outras palavras foram sendo retiradas, e isso fez com que as pessoas falassem de um modo diferente do que outrora elas haviam dito ou falavam rotineiramente, tá certo? Como também, gente, as línguas elas não envelhecem, tá? Nenhuma língua é mais velha do que a outra. Existem línguas que já morreram porque os falantes que falavam essa língua morreram e assim a língua morreu junto com eles e infelizmente ocorre esse apagamento. Mas isso eu não quero dizer que o português é uma língua muito antiga porque ela foi falada há muito tempo. Não, a língua não envelhece, tá? Na verdade, essa língua ela vai adquirir novos valores linguísticos mesmo, porque a sociedade vai interferir tanto na língua que essa língua ela vai se modificar. E é por isso que as línguas elas não envelhecem, porque a todo tempo elas estão se renovando. Eu costumo dizer que língua é que nem pele de cobra, que ela muda, tá certo? A cada momento, tá? Então sempre vai haver esse fenômeno de renovação da língua. Por isso que nenhuma língua é velha, tá? Outra coisa também é que a variedade ela é inerente a todas as línguas. Ou seja, nenhuma língua que existe no mundo vai escapar da variação. Daniel, você está falando muito do português, mas você pode me dar um exemplo do que acontece de variação em outro idioma? Posso sim. Posso falar do inglês. Gente, uma das maiores hegemonias que a gente tem, uma das maiores hegemonias, hegemonia já dá ideia de grande, né, Daniel? Então, pensei um pouquinho, mais um pouquinho. Gente, uma das hegemonias do mundo, tá certo? Que é os Estados Unidos, fala o idioma como língua materna, o inglês. Como também o país que colonizou os Estados Unidos, que é a Inglaterra, tá certo? Eles também falam inglês. Existe uma variação muito grande do português americano para o português britânico. Por quê?
Eles vão chamar isso, o sotaque em inglês accent, certo? I don't speak very well English, but I know something and I can tell you what happens in this language. Então, eu acabei de dizer para vocês que eu não falo muito bem inglês, mas eu sei alguma coisa que eu posso falar disso, tá certo? Então, gente, o que que acontece? Ó, prestem bem atenção. Lá no inglês americano, eles falam, por exemplo, thank you, certo? E no próprios Estados Unidos, em alguma outra região, eles podem falar thank you, tá? De um modo bem diferente. Como também eles podem perguntar para outra pessoa: o que você está fazendo? No inglês americano, a pessoa vai perguntar: what are you doing? Mas no inglês britânico, as pessoas vão perguntar: what are you doing? Não é diferente a forma de pronúncia? Então, isso é uma variação linguística dentro da língua inglesa. Mas vamos voltar para o português, que a gente ainda tem muita coisa para falar hoje. Gente, o primeiro tópico da nossa aula de hoje será a variedade linguística regional. Aqui nós vamos lidar com o aspecto geográfico de uma língua. Por quê? Os falantes de determinados lugares, eles vão falar de um modo diferente do outro. Por isso que a variedade linguística regional, ela se relaciona com o lugar onde o falante reside. Porque isso vai mostrar muito, tá certo? Pela fala desse falante, as pessoas elas podem identificar onde ela mora, tá certo? Para isso, gente, essa variação linguística regional, ela vai ocorrer de fato da localização geográfica do falante. Por quê? Uma pessoa que mora em Fortaleza, ela vai falar de um modo diferente de uma pessoa que mora em Recife, ou até mesmo dentro do mesmo estado, como é a diferença entre um falante de Fortaleza e um falante de Juazeiro do Norte, ou de toda aquela região do Cariri. Como também vai ter a variação na Sobral. Vocês estão ouvindo aí, ó, cara, ó, protegendo a gente, tá? Não ache ruim, não. Ele tá só protegendo a gente. Mas voltando ao nosso assunto, então esses falantes, eles vão utilizar de modos diferentes de falar por conta do quê? Que eles residem em locais diferentes. Esses locais, eles vão obrigar o falante a utilizar gírias, expressões idiomáticas e até mesmo formas de pronunciar uma determinada palavra. Aqui no Ceará, nós temos mania de apagar o R ao final das palavras como os verbos. Comer, andar, falar. Aqui no Ceará ninguém diz isso. É comer, andar, falar. Então o R, ele é muito sutil, às vezes a gente nem consegue perceber que ele existe na pronúncia desses verbos aqui no Ceará. Entretanto, em estados como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ali no Mato Grosso, Goiás principalmente, tá certo? Eles usam um R que é diferente, tá? Então eles falam comer, falar, andar. Isso caracteriza muito, tá certo? O sotaque caipira dessas regiões, onde muitas pessoas elas conseguem identificar, ó, eu sei de onde você é, tá? Como da mesma forma aqui no Ceará. É só falar marmota, esculhambação, outra palavra, rebolar no lixo. Em outro estado do Brasil, uma pessoa que conhece esses falares vai dizer, ó, você é do Ceará. E de fato vai acertar, porque isso só acontece aqui no Brasil. Ou no Brasil, olha, no Ceará, tá certo? Gente, um exemplo dessa variação linguística regional, quando eu vou tratar do aspecto de uma palavra, como ela pode ser o mesmo objeto, ele pode ser chamado de várias coisas diferentes dentro de um mesmo idioma, é o exemplo da palavra mandioca. Mandioca, em algumas regiões, representa, tá certo? Aquela fruta? Não, mas é vegetal. É vegetal. Não sei. Professor de português agora, será que é fruta ou vegetal? Depois vocês pesquisam e me digam, tá? Por favor. Gente, em certos lugares do Brasil, essa mesma mandioca, tá certo? Que a gente costuma muito comer aqui no Ceará, principalmente quando é acompanhado de peixe lá na praia, tá? Vai ser chamada ou de macaxeira ou de aipim. Lá no Paraná, onde eu morei por 12 anos, todo mundo conhece mandioca como aipim. Então, se eu chegar lá e dizer assim, para um cara que vende mandioca, eu dizer assim para você, me venda aí 1 quilo de mandioca, ele vai olhar assim para mim, o que é mandioca, tá? Perceba que eu pronunciei da mesma forma como se eu tivesse pronunciado lá no Paraná, tá? Então, lá eu vou ter que usar aipim. Da mesma forma como aqui no Ceará, existem várias palavras que identificam um objeto que em outro estado não
dito dessa mesma forma. Como eu havia falado para vocês, os sotaques também entram nesse tópico como uma variação regional. Por quê? Porque aqui a gente vai lidar com, de fato, essas diferentes pronúncias de palavras, que as pessoas podem localizar uma pessoa só pela forma como ela pronuncia as palavras. Por exemplo, eu, Daniel, se eu falar dessa mesma forma em São Paulo, as pessoas automaticamente vão dizer que, ó, você não é daqui, tá certo? Como também lá no Rio de Janeiro, que eles costumam muito a puxar o Szinho. 2, 3, como também Belém. Nossa, meu Deus, Belém eu acho que é mais, mas o Rio de Janeiro é clássico esse R, esse S, desculpa, deles, tá? Dizer assim, olha o camarão, R$ 2, tá? Ah, outro ponto que eu quero tocar com vocês é a questão do preconceito linguístico, tá? Não é que existam diversas variedades que uma vai ser melhor do que a outra, não, gente. Todas vão ser iguais. Todas merecem ser respeitadas. Se eu rio de um colega que fala diferente de mim, eu estarei cometendo algo que se chama preconceito linguístico. Então, o preconceito linguístico é algo que a gente deve abandonar, certo? Do nosso vocabulário e principalmente da nossa mente. Então, não ria do coleguinha ou da coleguinha que fala de um modo diferente de você, tá? Porque também eles podem rir da forma como você fala. Gente, eu trouxe aqui para vocês dois exemplos muito clássicos, que é a diferença do pão e do biscoito. O pão, esse pão maravilhoso aí que vocês estão vendo, que diariamente a gente come aqui no Ceará, aqui a gente o chama de carioquinha. Mas lá no Rio Grande do Sul a gente vai poder encontrá-lo como cacetinho, ou na região norte como carequinha. Lá na França vai ser chamado de pistole, que significa pistola. Lá em Portugal é carcaça ou cacete. No Rio de Janeiro é pão de sal. E no interior do Nordeste, em algumas regiões, lá em Campina Grande se fala desse jeito, é pão aguado. Como também o maior embate linguístico para representar um mesmo objeto, que é o biscoito ou a bolacha. Gente, é embate. Ó, como eu falei antes, aqui a gente vai lidar muito com o aspecto geográfico. Eu trouxe para vocês, tá certo? O mapa do Brasil, onde se fala mais biscoito, onde se fala mais bolacha ou onde se fala os dois. Então, de verde, a gente vai encontrar as regiões onde se fala bolacha, tá certo? Especialmente a região norte, parte do centro-oeste e o sul inteiro fala é, bolacha, tá? Lá no Paraná, de fato, é bolacha e é pronunciado desse jeito, ó, bolacha. Aqui no Ceará a gente fala bolacha, tá? Então vai ter essa diferença aí de pronúncia até mesmo de uma mesma palavra, tá? E outros estados, como a Bahia, Sergipe, o Piauí, o Maranhão e ali no Amapá, em cima, como também o Espírito Santo e Rio de Janeiro, eles vão falar biscoito. Aqui no Ceará, a gente fala os dois, mas de uma análise linguística minha que eu faço, a gente fala biscoito para aquele biscoito que é recheado, que contém algum recheio, e a gente fala bolacha para aquele biscoito que é mais crocantezinho, como a creme cracker, que é seco, tá? Então a gente utiliza esses dois termos para representar objetos diferentes. Mas nas outras regiões, no Paraná pode ser o recheado, ou pode ser a creme cracker, todos vão ser bolacha, tá? Então, continuando com o nosso assunto, o segundo tópico tratará sobre a variedade linguística situacional. Aqui, especificamente, nós vamos tratar da situação comunicativa na qual o falante ele irá se inserir, ou seja, dos contextos de produção da fala. A fala ela pode ser diferente nas ocasiões em que esse falante está. Se eu estou em uma situação que exige uma formalidade da minha língua, eu vou falar de um modo mais formal. Como se eu estiver em uma outra situação, eu vou falar de um modo diferente, porque essa situação não irá me obrigar um rigor de linguagem maior, tá certo? Será a ocasião que irá determinar a escolha do modo de falar. Então, gente, eu, Daniel, professor, quando eu estou na sala de aula ou em qualquer ambiente que seja escolar, e eu estiver com os meus colegas de trabalho e até mesmo com os meus alunos, eu vou falar de um modo diferente, como se eu estivesse falando com os meus amigos, tá? Então, é muito diferente essas formas de falar, e a gente utiliza, às vezes a gente utiliza gírias, ou coisas que a gente não diria para um colega que a gente diz em uma palestra, tá? Um exemplo, como já dei vários aqui, né? Mas aqui tá no slide.
Um exemplo é a diferença entre uma palestra e uma conversa informal entre colegas. Então, o mesmo sujeito, tá certo? Ele pode empregar diferentes modos de falar a partir da situação na qual ele se encontra, tá certo? Então, se eu estiver numa conversa com o meu amigo, eu vou falar de um modo diferente do que se eu estivesse numa conversa com a minha mãe. Aqui no Ceará não tem assim, ó, fale comigo direito que eu não sou tuas parceiras. É quando um filho diz para a mãe de um modo diferente, como se estivesse falando com um amigo, né? Então, gente, isso é uma situação em que nós podemos perceber que existe ali uma variação, tá? A gente fala de um modo muito mais respeitoso com os nossos pais do que até mesmo com os nossos amigos, que a variação, meu pai, ali vai ser grande, tá? O exemplo que eu trouxe para vocês é de um apresentador, certo? Jornalístico, e ele especificamente apresenta a previsão do tempo. Então, ele na televisão, ele fala da seguinte forma. Imagens do satélite meteorológico SAT-3 mostram que, neste fim de semana, as temperaturas cairão bastante e choverá continuamente no sudeste do país. Quando ele sai desse jornal, quando ele não está mais nessa situação de apresentar o jornal, um cara chega e pergunta: e aí, Nandão, o que vai rolar no tempo? Então percebe só que nessas palavras aí, eles têm um grau de proximidade muito maior. E aqui nós vamos considerar que eles são amigos. Aí ele diz assim: ih, cara, sabadão e domingo só chuva. Vai chover de monte, fazer frio de congelar pinguim. Ou seja, a gente vai ter o quê? Essa variação aí. Ele disse a mesma coisa, utilizando de palavras diferentes, porque a situação na qual ele se encontrava antes era diferente da qual ele está se encontrando agora. Tá certo? Gente, outra variação que a gente vai ter é a variação linguística histórica. Aqui, como a gente antes estava lidando com o fator geográfico, antes com o fator situacional, aqui a gente vai lidar com o fator do tempo, tá? As variações linguísticas históricas, elas se darão à medida em que uma língua ela vai evoluindo de acordo com o tempo. Então, em períodos históricos distintos, as pessoas elas falavam de um modo diferente. A gente pode constatar isso quando a gente pega uma pessoa que falava lá em 1950, certo? Um tipo de português do que se fala agora, 70 anos depois, em 2020, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, tá, disso que ocorre. E essa variação histórica, ela pode ocorrer entre falantes que estão vivos em o mesmo espaço de tempo, porém, as idades desses falantes são diferentes. Por exemplo, a minha avó, tá certo? Ela se refere ao salário com a palavra ordenado. Então, ela pergunta assim para mim quando ela quer dinheiro. Daniel, teu ordenado saiu hoje, então eu já, como a conheço qual é o significado dessa palavra, eu já remeto à ideia do salário, tá? Mas nós que somos mais novos que ela, tá certo? Provavelmente não vamos utilizar esse termo, ordenado. Nós vamos referir ao dinheiro que nós recebemos mensalmente como salário, tá certo? Então, partindo para os exemplos, a gente vai ter a palavra embora, que se antes se dizia em boa hora, no século XIX, no século seguinte permanece embora, e mais atualmente nós podemos ver a palavra reduzida em forma de bora. Bora ali comer um pastel, a gente diz isso aí, gente. Mas antigamente não se falava embora e se falava em boa hora. Em boa hora, vamos tomar o pastel? Imagine uma pessoa chegando aí e falando isso pra você, você vai ficar: hã? Como também, galera, a gente está tratando aqui nem do aspecto da pronúncia, como também do aspecto da escrita dessas palavras. A exemplo disso é a palavra farmácia, que antigamente se escrevia com PH, tá certo? Então, muitas pessoas têm o nome de Felipe com PH por conta disso, tá certo? Também tem ótica, que antes era óptica, tá? Tudo isso foi variando de acordo com o tempo, então algumas letras foram se modificando, foram se perdendo, ou foram acrescentadas a algumas palavras. Aqui eu trouxe para vocês, tá certo? Esse exemplo da evolução do come que ocorre com as palavras, e vocês vão perceber isso porque muitos de vocês falam isso. Antes se falava vamos ser, aí passou vas ser, aí passou para você, aí se fala você e agora se fala ser. Você tá bravo, hein? Então, esse C aí é o C, a letra C, se refere à palavra você. Então, gente, aqui é um exemplo de como uma palavra ela foi variando conforme
o tempo, tá? Segundo a norma padrão, correto é dizer você, tá? Mas dentro das variações que ocorrem das situações, a gente pode encontrar o você e o ser. Esse vó me ser e o vá ser, vá ser, a gente dificilmente vai encontrar em um falante da língua portuguesa aqui do Brasil. Pode ocorrer em outros países, tá? Mas aqui no Brasil eu acho muito difícil. E por último, gente, a gente vai lidar com um aspecto maior de variação, que é a variação linguística sociocultural. Essas variações, elas são ocorridas em razão da convivência entre os grupos sociais. Por quê? Porque aqui a gente vai lidar com o aspecto da sociedade e da cultura de um determinado povo que vai fazer com que a língua varie. Essa variação, ela pertence a um grupo específico de pessoas. Por exemplo, quando eu estou tratando de, deixa eu ver, de um grupo de K-pop, tá? Vou usar esse exemplo do K-pop. Maria, lembrei de você. Essas pessoas vão utilizar de determinadas palavras para se comunicar do que elas não poderiam comunicar com outras pessoas que não conhecem o K-pop. Aqui também a gente pode lidar com essa variação sociocultural ao aspecto do gênero, ou seja, o homem ele fala diferente da mulher, a menina fala diferente do menino, tá certo? Isso a gente pode constatar na convivência com esses grupos sociais, tá? Aqui, as gírias, os jargões e o linguajar caipira são exemplos dessa modalidade de variação linguística. Por quê? Gente, o que são as gírias? As gírias pertencem ao vocabulário específico de certos grupos. E aqui no Ceará, como em qualquer região do Brasil, está carregada de gírias. Essas gírias vão pertencer àquele determinado grupo. Aqui no Ceará, menino, é muita gíria que a gente tem. Meu irmão, bichinho, marromeno, o que mais? Tem tantos que eu não sei nem aqui catalogar, tá certo? Porque é demais o que tem aqui no Ceará. Então, as gírias, elas são características de um povo e pertencem a essa variedade linguística sociocultural, tá? Como também, gente, a variedade linguística sociocultural também vai muito do poder financeiro das pessoas. Uma pessoa mais rica, ela fala diferente de uma pessoa mais pobre, tá certo? Então, a gente vê, agora vocês devem estar assistindo o Fina Estampa, aí tem a personagem Griselda e a Teresa Cristina, uma é rica, a outra virou rica, né? Era antes pobre, e elas falam de uma forma completamente diferente, tá? Tudo isso por quê? Pelo poder aquisitivo que elas possuem, ok? Gente, já os jargões, vocês devem estar se perguntando o que é. Os jargões é muito simples, tá? Os jargões estão relacionados com as áreas profissionais caracterizando como linguajar técnico. Como assim, Daniel? O médico ele vai utilizar de termos específicos para falar com outro médico, porque eles pertencem à mesma área. Já o professor de português ele vai utilizar de determinados termos para falar com outro professor de português. E quando está falando de professor, ele pode utilizar de termos que só um professor conhece, tá? Então aqui a gente pode encontrar, por exemplo, um médico ele falando para o seu paciente: você tem um tumor na sua região lombar esquerda da C6 especificamente. Aí a pessoa vai olhar assim e dizer: o que ele tem? Eu vou morrer? Sim, tá? Então, o médico, quando ele vai falar com a pessoa leiga, ou seja, a pessoa que não conhece o linguajar, ele tem que ter toda uma modificação para explicar da melhor forma possível o que aquela pessoa tem. Eu, por exemplo, se fosse falar para vocês os termos que eu conheço que pertencem à minha área, vocês vão estar se perguntando que diabo é isso, tá? E, por exemplo, vou explicar para vocês. Vocês sabem o que é um sintagma? Devem saber, porque já estudaram. Mas, por exemplo, vocês sabem o que é sociolinguística, pertence a esse conteúdo. Vocês sabem o que é um morfema. Vocês sabem o que é a pragmática, a semiótica, a metadiscursividade. Então, são termos que eu conheço porque pertencem à minha área, tá? Mas que o outro falante, tá? Que não pertence à minha mesma área, ele não vai conhecer justamente por conta disso. O linguajar caipira, olha aqui o exemplo do médico. O linguajar caipira, tá certo? Calma. O linguajar caipira é o exemplo mais clássico que a gente pode ter desse tipo de variação sociocultural. Por quê? Quanto ao aspecto da região onde ele mora, vai exigir um rigor menor da linguagem, como também uma pessoa mais letrada, que no caso é o médico, vai ter uma linguagem muito maior e às vezes ele vai se perguntar: o que é que você está falando? Como é que esse senhor? A dor começa acima do meu mucubu, vai subindo até o meio das pás e responde aqui na titela. Titela eu conheço que é a coluna, tá certo?
O mucubu se refere ao cóccix e esse meio das patas eu não sei o que é, tá? Mas pode ser no meio das costas, não sei onde é que é essa região. Mas claramente o médico, se ele conhecesse esse linguajar, perceberia que esse cidadão está reclamando de dor nas costas. Beleza? Gente, falamos muito de variedade linguística, agora a gente vai aplicá-la ao conto popular. Como vocês devem ter visto nas aulas de língua portuguesa, o conto popular se refere às narrativas breves que são contadas de geração em geração por meio da tradição oral. E essas histórias, elas vão determinar características daquele povo. E como a gente está tratando de variação linguística, a variação linguística daquela região acaba sendo transmitida nessa história. Por exemplo, muitas histórias que pertencem, tá? A Arábia Saudita, aquela região ali do Oriente Médio, elas vão carregar algumas palavras que uma pessoa que é da África não pode conhecer, tá? Embora seja a mesma língua. Então, a tradição oral, ela carrega muito essa questão da variação. E, tratando de uma variação linguística aplicada ao conto popular, os contos populares apresentam um caráter universal. Ao ouvirmos ou lermos diferentes versões de uma mesma história, além de podermos conhecer outros povos e aprender sua cultura e seus costumes, podemos também refletir sobre as diferentes linguísticas faladas nas diversas regiões. A mesma história que a gente pode encontrar da loira do banheiro aqui no Ceará, ela pode ser contada de uma forma completamente diferente de uma pessoa que mora no sul, ou de uma pessoa mais velha, ou de uma pessoa que tem mais dinheiro, ou de uma pessoa que está em uma situação diferente. Ela pode estar contando com um amigo ou estar falando na televisão, tá certo? Então, vai existir essas variações linguísticas no modo como esse gênero, tá certo? Ele vai ocorrer. No caso, o conto popular, tradicionalmente, ele é falado, tá certo? Ele é dito, ele não é escrito, mas a escrita pode, sim, levar essas características da fala no uso das palavras, beleza? Gente, espero ter esclarecido tudo a respeito de variação linguística para essa aula. Vocês terão as atividades das páginas 61 a 65, especialmente as questões 23 a 28. Não bastando isso, também vocês encontrarão lá no TD1 que vocês devem ter recebido da escola, questões referentes a esse conteúdo. Então, um beijo, até a próxima aula. Se cuidem, estudem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me contatar ou tirar lá no espaço do Tira Dúvidas. Um beijo. Tchau.